Nosso trabalho irá abordar as linguagens livres de contexto. Inicialmente, as linguagens livres de contexto tinham o intuito de formalizar a língua natural, e hoje é amplamente utilizada em diversas formas, como o desenvolvimento de analisadores sintáticos, compiladores e linguagem de programação. O trabalho irá abordar alguns tópicos, como as aplicações, a gramática livre de contexto, a linguagem livre de contexto, o autômato com pilha, as propriedades das linguagens, conclusão e a bibliografia. Existem várias aplicações das linguagens livres de contexto, e algumas vão ser apresentadas a seguir, como a formalização das linguagens de programação de alto nível e outras linguagens artificiais, pois esta linguagem possui a capacidade de representação de construções alinhadas, além de aplicações em analisadores sintáticos, tradutores de linguagem e processadores de texto em geral. As construções são amplamente utilizadas em linguagens de programação, pois tratam algumas questões como parênteses balanceados e construções de blocos estruturados. Também na estruturação do programa, em que blocos, módulos, procedimentos e funções são empregados para criar diferentes escopos. O alinhamento de construções consiste que para cada ocorrência de um dado delimitador, como o abre colchete, existe em correspondência um outro, através do qual se forma o par, no caso, o fecha colchetes. A análise sintática tem que considerar de que forma é feita a aceitação sintática de suas sentenças, para fins de compilação ou interpretação, pois para que se possa realizar reconhecimento de sentenças, é preciso localizar uma sequência de produções que, quando aplicada à raiz da gramática, forneça como resultado se a sentença pertence ou não à linguagem. Iremos agora falar sobre a gramática livre de contexto. Uma gramática livre de contexto é uma gramática onde o lado esquerdo das produções possui apenas uma variável. Agora iremos apresentar o formalismo da gramática livre de contexto. O G corresponde à gramática. O V corresponde ao conjunto finito e não vazio dos símbolos terminais e não terminais. O T é o conjunto finito e não vazio dos símbolos terminais, que corresponde ao alfabeto da linguagem definida pela gramática. O P é o conjunto finito e não vazio das regras de produção, enquanto o S é a raiz da gramática. A linguagem livre de contexto é gerada por uma gramática livre de contexto. Nesta seção, vamos ver como gerar uma linguagem livre de contexto baseando-se em definições e exemplos. O termo livre de contexto se dá devido à sua regra de produção, onde A deriva alfa sem depender de qualquer análise de símbolos que antecedem ou sucedem A, para a geração de uma palavra. Uma linguagem livre de contexto pode ser gerada basicamente das seguintes formas: duplo balanceamento e expressões aritméticas, que serão mostradas a seguir. O duplo balanceamento é uma linguagem amplamente utilizada em linguagens de blocos estruturadas e linguagens com parênteses balanceados. O exemplo a seguir mostra como a palavra AABB pode ser gerada pela linguagem apresentada. A linguagem livre de contexto é uma linguagem gerada por meio de operadores matemáticos. Ela é composta de colchetes balanceados, incluindo 2 operadores e mais um operando. Uma linguagem livre de contexto é reconhecida por um autômato com pilha, que é semelhante aos autômatos finitos, com uma adição de uma pilha como memória auxiliar. Ela tem como principais características: apenas o topo é acessível e não tem limite de tamanho, ou seja, é infinita.
Agora iremos falar todos os componentes do autômato com pilha. O primeiro, a fita, que é um dispositivo de entrada que contém a informação a ser processada. A pilha, que é uma estrutura de memória auxiliar que é utilizada para leitura e armazenamento. E as unidades de controle, que uma é a cabeça de fita, que faz a leitura da fita, e a cabeça de pilha, que faz a leitura e gravação na pilha. Além da função de transição, que é uma função parcial que determina um novo estado e o que será gravado na pilha. A definição formal de um autômato com pilha é representado por sigma, que é o alfabeto de símbolos de entrada, por Q, que é o conjunto de estados possíveis do autômato, por delta, que é a função de transição, por Q0, que é o estado inicial do autômato, por F, que é um conjunto de estados finais do autômato, e por V, que é o alfabeto da pilha. Em um processamento, um autômato com pilha pode aceitar a palavra, que é quando um dos caminhos alternativos atinge um estado final. Pode rejeitar a palavra quando todos os caminhos rejeitam a palavra de entrada. E também pode ficar em um loop infinito, que é quando um caminho está em loop infinito e os demais rejeitam a palavra. O autômato com pilha pode ser representado como podemos ver nesta imagem, onde o A minúsculo é o símbolo que é lido da fita, o A maiúsculo é o símbolo que é lido da pilha e o beta é a palavra que será gravada na pilha. Este é um exemplo de processamento onde L é uma linguagem livre de contexto e M é o autômato que a reconhece e será representado na próxima transparência. O Δ1 com o estado atual Q0, entrada da fita A, e sem ler o símbolo da pilha, que é representado pelo epsilon, obteremos o estado Q0 e o símbolo A, que será gravado na pilha, e os outros exemplos seguem a mesma lógica. Para se determinar se uma linguagem é livre de contexto ou não, existem algumas propriedades que iremos mostrar a seguir. A primeira será apresentada e se chama o lema de bombagem para linguagens livres de contexto. Estes lemas são aplicados a linguagens infinitas. Todas as gramáticas possuem um número finito de produções e algumas produções têm que ser usadas repetidas vezes em uma mesma derivação. Assim são criados ciclos que permitem a geração de um número infinito de cadeias de qualquer comprimento. Uma linguagem livre de contexto é linear se existir uma gramática livre de contexto. Assim sabemos que uma gramática é linear se do lado direito das produções aparecer no máximo uma variável. A diferença entre esse lema e o primeiro lema que foi enunciado é que neste as subcadeias a serem bombeadas devem se localizar dentro de um número definido de símbolos do extremo esquerdo e direito da cadeia. Agora iremos apresentar algumas propriedades das linguagens livres de contexto. A primeira propriedade é o fecho em relação à união, que diz que a união entre linguagens de contexto é uma linguagem livre de contexto. A segunda propriedade é o fecho em relação à concatenação, que diz que a concatenação entre linguagens de contexto é uma linguagem livre de contexto. E a terceira é o fecho em relação ao complemento, que diz que o complemento entre linguagens de contexto não é necessariamente uma linguagem de contexto. Algumas outras propriedades são o fecho em relação à intersecção, que diz que a intersecção entre linguagens de contexto não é necessariamente uma linguagem de contexto. E o fecho em relação à intersecção entre linguagem livre de contexto e linguagem regular, que diz que a intersecção entre linguagem livre de contexto e linguagem regular é uma linguagem livre de contexto. Foi possível concluir neste trabalho que a aplicação das linguagens livres de contexto foi fundamental para o avanço das tecnologias aplicadas na área de computação.
como o avanço das linguagens de programação de alto nível e a melhoria dos compiladores. Foi abordado também os formalismos da linguagem e as diferenças entre as linguagens livre de contexto e as linguagens regulares, como a gramática, a implementação dos autômatos, que nesse formalismo implementa o uso de uma estrutura de pilha. A seguir, segue a bibliografia do trabalho. Muito obrigado a todos.